Vocês conhecem a minha luta contra o álcool, as drogas e defendendo os nossos filhos há mais de 50 anos. E o problema do álcool e das drogas continua sendo um flagelo, tragédia. Quando entra numa família, eu cheguei a conversar há poucos dias com uma mãe que me disse: não sei o que fazer, meu filho sai da 15ª internação. Internação de 1 ano, 6 meses. Vamos entender como que nós podemos tratar um pai que tem problema com álcool e drogas no filho. O que fazer? Nós vamos trazer locais onde você pode ter informação. E vou trazer uma orientação para você de um local onde você pode internar o seu filho. Nós vamos conversar com Miguel Tortorelli, esse meu amigo que está aqui à direita, e nós vamos conversar com um psicólogo, é o Sérgio Castillo, que está aqui. Prazer em tê-lo aqui, viu, Sérgio? Prazer é meu, coronel. Muito obrigado pelo convite. E ele é proprietário de uma clínica que se chama Grand House. Como é o nome da clínica? É Grand House. Grand House, em Mairiporã. Mairiporã. Em Mairiporã. É uma clínica de primeiro mundo para que você possa ter acesso a ela. É uma clínica particular. Qual é o diferencial que você tem das tradicionais, Sérgio? Miguel, o que nós fizemos, assim, a primeira coisa que é exigido, inclusive pela organização da clínica, é que todos os profissionais que estejam lá sejam formados e eles se capacitem constantemente. Então, todos os congressos que há, tanto do Amor Exigente, para que a gente se familiarize, quanto da BIAD, congressos internacionais, nós participamos, para que nós possamos cada vez mais estar com essa expertise. Né? Porque então, vai mudando, né? As drogas mudando, também, como as drogas também. O que nós avançamos nos últimos 10 anos, 20 anos, nós não tínhamos avançado nos últimos 100 anos. Né? Então, eu tive uma experiência norte-americana, que eu fui estudar fora, estudei também na Europa, e eu pude perceber, e todas essas técnicas a gente vai trazendo para que a gente possa agregar ao nosso tratamento. Então, acho que esse tem sido o nosso maior diferencial, fazendo com que a maioria deles, pelo menos uns 60% a 70%, consiga se efetivar nos primeiros 2 anos. Você é psicólogo clínico e quem mais compõe o teu corpo clínico? Então, nós somos em 6 psicólogos internos, tem psiquiatra, educador físico, arteterapeuta, tem um psicólogo que só dá mindfulness, nós temos astrologia, nós temos coach, Traduz para nós. Traduz para nós o que é esse coach, o que é esse astrologia. A astrologia, ele trabalha o que a neuropsicologia faz, que é aquela avaliação global do cérebro, para que nós possamos entender quais são os déficits dele, quais são a preservação da área cerebral. Ele consegue fazer isso de uma forma através da astrologia. Então, é sensacional, ele faz o mapa astral e é ciência. Até chegarmos a nós não conhecíamos e nós fomos estudar para que a gente pudesse agregar mais essa técnica. Então, ele agrega hoje a astrologia, tem o coach, que é um treinamento, ensinando eles a lidar com a profissão, com o que vai fazer, treinamento, montagem da rotina diária. E financeiro rotina, também. Meu amigo, financeiro. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pai, a droga, tudo isso quer dizer, o que está dizendo para nós o Sérgio Castillo? A droga vai entrar na pessoa. Nós não estamos conversando, não vamos falar de prevenção, vamos falar a droga já está instalada na pessoa. Ele vai ter que evitar esse primeiro trago até morrer, não sei como. Miguel, ele vai ter que fazer alguma coisa para evitar o próximo trago. Não tem diminuir, maneirar, dizer o cara cheira cocaína, dizer não, o cara usa crack, não, então vai cheirar cocaína, ele usa, não, então vai fumar maconha. É parar com tudo, Paulo. Tem que estancar. Estancar. Se não estancar, não adianta, porque o cérebro continua ativo. O cérebro continua dizendo, eu quero aquele prazer. Não existe redução de danos. Não, a redução de danos é uma técnica muito confundida, inclusive, porque ela surgiu no Brasil aqui em função da AIDS. Na época, né? Eu trabalhava no Ministério da Saúde na AIDS. Então, quando trouxeram a redução de danos, era do ponto de vista da AIDS.
Né? É bom que você explique isso daí, e aí porque o pessoal confunde, é por causa da seringa. Explica um pouquinho. A redução de danos, quando ela chegou, porque a maioria da incidência e da prevalência ainda era dos usuários de drogas injetáveis. Então, e não tinha como eles pararem. O governo não tinha nada que ofertasse para ele tratamento. Então, nós montávamos equipe e trabalhava com pessoas, com grupos e comunidades de grande vulnerabilidade. Então, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, lugares de boca, etc. E o que era? Era trocas de... Nós dávamos um estojo com 2 seringas, o lencinho para fazer a acepção local, algodãozinho, água destilada, porque não era nem o intuito de parar. E eles depois transportaram isso para a droga. Não tem como. Uma pessoa que é dependente, já estabelecida, não tem como ele acionar o cérebro com outra droga. Qualquer droga vai acionar o mesmo. Peraí, então vamos falar do cara que fuma maconha ou ele cheira cocaína. Não vai ter conversa, ele vai ter que parar com a maconha e parar com a cocaína. Ele tem que parar, porque ambos atuam no sistema límbico, que é o sistema do prazer, onde que está o sistema do prazer no cérebro. Quando ele aciona esse sistema do prazer, então não tem área específica. Não, eu não vou acionar essa área. Não, ele está acionando o sistema do prazer. Quando ele aciona, é como se você pegasse uma metralhadora, puxasse o dedo e ela vai disparar. Então, ele não quer saber qual foi a droga que disparou esse processo. O cérebro, ele cria um software particular com relação às drogas, a bainha de mielina, eles terminam fazendo novas conexões, engrossando essas bainhas, e o normal desse cérebro é usar droga. Então, quando ele para, é como subir numa escada rolante em contramão. Dá uma traduzida nisso aí. Dá uma traduzida traduz. Porque quem está lá, vamos falar numa linguagem mais fácil para ele psicólogo, a gente conhece um pouco, mas quem está nos assistindo. Você que usa droga, o cara tem que parar. Mas parar não é parar, trocar, não, parar de vez. Então, como é que faz, Miguel? Isso aí, traduza o que o Sérgio falou. Bom, primeira coisa, que era da redução de danos e abstinência, tem que realmente parar total. É abstinência mesmo. Não tem, fumar crack, fumar maconha, que é a mesma coisa. Vai afetar o cérebro, como o coronel e o Sérgio falaram. E, enquanto o seu ente querido vai para um tratamento, que às vezes vai se internar, tem hora que sim, tem que se fazer essa intervenção. O tratamento tem que ser fechado, tem que ser numa comunidade, numa clínica. Enquanto o seu ente querido está lá, vá no Amor Exigente, entre no site www.amorexigente.org.br, que vai aprender a ajudar o seu ente querido a se manter em abstinência, que quando sai, é que vem o problema. Enquanto está lá na redoma de vidro, né, coronel? Está lá dentro, está internado, tudo bem, a droga não entra. O problema é quando sai. A família tem que estar preparada. Posso trazer até um exemplo agora em off, que nós pode falar, aqui, pode coronel, falar. E eu me deparei com uma pessoa que há 10 anos atrás, eu não sabia, quando eu falei o nome, falou, Sérgio, conversei com você há 10 anos atrás, eu estava num grupo de autoajuda, que era o Amor Exigente, e meu irmão precisava de tratamento. E você vê, ela entrou primeiro em recuperação. Como ela entrou em recuperação, ela pôde ajudar ele. E aí eu direcionei ele para o tratamento, ele está há 10 anos abstêmio, eu acabei de saber agora. Então, se a família ela se propõe a se tratar, porque muitas delas falam, eu não sou o doente é ele. Não, mas a codependência é uma coisa que se instala e que termina impossibilitando que o indivíduo entre em tratamento por conivência, por complacência. E é uma coisa inconsciente. Eu lido com drogados faz 50 anos. E o problema da droga, ele envolve a família inteira. E a família, ele fica dependente, por isso que a família fica
codependente. A família gira em torno desse drogado que rouba em casa, ele não tem hora de chegar, ele ou alcoolizado, ou drogado e tal. Então, a família vai no amor exigente para poder ter informações. E ela se interna, o drogado, se conseguir internar na Grand House, ele vai receber um tratamento médico, psicológico, para ele ter a força de vontade de não estender o braço e pegar o copo e beber, ou estender uma carreira de cocaína, pegar um canudo e cheirar. É isso que tem que fazer. Coronel, porque quando se interna, ele vai dar o tempo de espaço para essa mente voltar a ter um equilíbrio, né, que a neuroadaptação, ela tem que voltar a ter equilíbrio para ele começar a contatar com a realidade. Porque as emoções, os afetos dele, está cristalizado, é como se estivesse dentro de uma ostra e ele não consegue a expressão desse afeto. Então, toda a crítica que ele tem, o afeto familiar, valores, ética, ele tem um rebaixamento disso. Se não houver uma desintoxicação... Não, ele vive para a droga. Exatamente. Esse rebaixamento é que o cérebro dele só entende a palavra droga. Ele quer a droga. Ele quer e não tem outro jeito. E só que acontece assim, se ele experimentar de novo, se for alcoolismo, ele tomar um gole, ele quer a garrafa. Se for cocaína, ele cheirar um pouquinho, ele quer cheirar a noite inteira. Se for crack, ele botar no cachimbo, ele vai ter, cada 30 minutos, ele vai querer de novo. E essa compulsão está aqui no cérebro e nós não sabemos o que fazer. Você tem que evitar a primeira dose até morrer. E não adianta, por exemplo, a pessoa que bebe o uísque falar assim, não, só vou beber a cerveja, pensando que o teor alcoólico, sendo menor, que talvez terá menos dano. Não, são tudo incipiente. Todos eles são deletérios para a saúde. Porque o cérebro não quer saber o teor alcoólico. Acho que os ouvintes precisam, os nossos telespectadores precisam entender que o cérebro ele não entende o que é uma droga ou outra, ou o teor alcoólico. Uma vez acionado esse sistema, ele dispara. Então, nós temos que evitar que acione esse sistema. Então, qualquer substância psicoativa que ele ingerir, ele está predisposto a dar continuidade depois com a droga dele de preferência. E ele precisa arrumar força para evitar essa primeira dose. Exatamente. E essa força para evitar essa primeira dose, você vai encontrar através do amor exigente, onde você vai aprender como... Se você precisar de uma internação, se você estiver na clínica Grand House, lá em Mairiporã, que o proprietário, o Sérgio Castilho, que é psicólogo e proprietário, tudo isso é para evitar que você evite, é para evitar a primeira dose. Só que eu tenho visto, ao longo da vida, enormes decepções. Internações de 1 ano, o cidadão recai alguns meses depois. E o que fazer com isso? Pois é, coronel. Mas, coronel, eu acho que essa pergunta o senhor vai voltar a fazer após os comerciais. Após os comerciais. Depois do próximo intervalo, o que fazer para o cidadão não recair? Porque nesses 50 anos que eu lido com pessoas drogadas, eu vou contar também tudo aquilo que eu já vi. Voltamos já, logo depois desse intervalo. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Você acha que um alcoólatra que bebe 1 litro de pinga por dia merece esse troféu? Você daria a ele? Eu vou convidá-lo para se emocionar comigo nesses próximos 2 minutos e ver um soldado da Polícia Militar com este problema e, graças a Deus, eu pude ajudá-lo, eu pude recuperá-lo. E este homem
vai receber este troféu depois de 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Se emocione comigo. Foi uma alegria estar hoje aqui na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse local onde eu, em 1954, entrei como cadete e aqui fiquei meus 5 anos para ser oficial da Polícia Militar. Hoje, na formatura geral, cujo comandante é o Coronel Celso, eu pude participar dessa solenidade e entregar ao primeiro sargento Heraldo Serpa um troféu daquele homem que eu era comandante e que começou a beber na viatura de tático móvel. Ele levava um garrafão com 5 litros de pinga, ele enchia com um funil, levava para casa e bebia. Este homem, que tinha 4 internações no Hospital Militar, este homem hoje recebeu das mãos do Coronel Pereira, juiz do Tribunal de Justiça Militar, do Coronel Flamarion, representando a Associação dos Oficiais da Ativa da Polícia Militar, o troféu 43 anos, o primeiro sargento Heraldo Serpa, com 14 netos, vários filhos, e ele hoje pôde dizer, chorar de emoção e me dizer: coronel, eu tenho muito a agradecer a Deus e abençoar o senhor. Eu é que fico feliz por Deus ter me dado o dom de poder salvar vidas e orientar os nossos filhos. É isso aí. Nós estamos aqui falando sobre o tratamento do álcool e das drogas. Esse é o nosso tema. Por isso que eu estou aqui com o Miguel Tortorelli, presidente do Amor Exigente, e estou aqui com o psicólogo Sérgio Castilho, que é proprietário da clínica Grand House em Mairiporã. Então, os dois têm uma convivência muito grande com esse problema e nós, então, estamos conversando. Miguel, ficou uma pergunta no ar. Repete a pergunta. Então, a pergunta é o que fazer, né, para aquele que sai do tratamento. O que ele deve fazer? Primeiro é assim, a família ela deve acompanhar esse tratamento, porque na nossa literatura, hoje nós temos um compêndio de literatura que é acessível à população. Não existe tratamento sem a família. Então, e que comprova que a família que começa e dá continuidade em grupos anônimos, como o Amor Exigente, por exemplo, né, que é um dos mais falados e mais efetivo, ele tem 60%, 70% de chance de ele se efetivar. Então, tanto a família como a doença... Efetivar é se manter abstinente. Tanto se a doença não tem cura, então, digo assim, o tratamento Aliás, também não tem cura. É importante que se fale. Doença tem cura, coronel? Você pode evitar o primeiro trago até morrer. Então, você estaciona a doença. Ela não sumiu de você. Se você tiver uma nova experiência com a droga, com o álcool, e tomar um gole, você volta a tudo aquilo. Não é que a doença ficou apagada, ela não existe mais. Você, de repente, fez uma cirurgia, tratou de uma coisa, aquilo não existe mais. O álcool e as drogas, fica tatuado. Ele está tatuado no cérebro. Quando você experimentou a primeira vez, é como se tivesse uma tatuagem aqui no cérebro. E essa tatuagem não apaga nunca mais. Você pode não recair, mas a tatuagem está aqui. Se você facilitar com uma dose de álcool ou uma nova experiência com a droga, o teu cérebro que estava dormindo, ele acorda e é um leão. Então, por isso que a frequência em grupos anônimos, quando a pessoa sai do tratamento, a frequência com psicólogos, ele tem que, de alguma forma, dar continuidade no tratamento.
Se ele perdeu a adesão no tratamento, ele já está em processo de recaída. Então, ele tem que dar continuidade no tratamento. Perder adesão ao tratamento. A perda... e depois que saiu da clínica, é continuar no amor exigente. Isso. E quando eu digo tratamento, é esse processo de recuperação. Porque o indivíduo recai pelo comportamento. Isso. A perda da adesão ao acompanhamento já é uma recaída. Então, se ele perder a adesão, dar continuidade na recuperação dele do lado de fora... Então, ele está com um pé para recair. Então, a recaída que o Sérgio, o psicólogo, está falando, veja você, quais são as várias recaídas que você pode ter? Você frequentar os mesmos lugares que frequentava antigamente, você ter bebida alcoólica na sua geladeira, você frequentar os mesmos amigos que você frequentava antigamente. Esse comportamento, ele está levando você na direção da recaída. Você tem que ter um comportamento completamente oposto disso tudo. É por aí, Sérgio? Hábitos, lugares e pessoas. Certo? Porque o cérebro ele tem em sua conjuntura, ele tem uma parte da memorização, que esta memória do prazer que a droga trouxe outrora, ela não apaga. Então, quanto mais ficar distante de algo que possa, por assimilação, ele relembrar aquilo, porque se ele relembra, por exemplo, um usuário de maconha, se ele pega um papel de seda, ele vai ter uma memória eufórica. Ele vai acionar essa parte da memorização dele, o cérebro vai reconhecer aquilo como associação do uso dele, e ele pode ter uma memória eufórica. E aí ele ficar inquieto, ficar nervoso. Então, o que ele tem... Quando o coronel fala, quando o Miguel fala, é justamente esta memória, evitando lugares, pessoas... costumes, hábitos. Isso o amor exigente ensina você. Isso. A família participando das reuniões, o dependente participando das reuniões, é como se ele estivesse ativando o cérebro dele, dizendo, olha, evita isso. Não, porque o segredo de tudo é evitar a primeira dose até morrer. Não pode ter a primeira experiência com álcool ou drogas. E nós temos justamente assim grupos essa equipe interdisciplinar e multidisciplinar muito grande, com muitas abordagens diferentes, que com todas elas, para, de alguma forma, nós conseguirmos atingir aquele assistido. Porque muitos têm resistência, têm perda neurológica, têm perda cognitiva, né? Porque é impossível de alguém sair do uso de drogas sem perda alguma. É impossível. Tem perdas. Às vezes, essas perdas são remediáveis, né? E algumas perdas Sérgio, são irremediáveis. Quais são essas perdas? Qual a comorbidade que ele pode adquirir? Hoje é muito comum, Miguel, nós recebemos pessoas que têm transtorno de ansiedade com depressão, transtorno de personalidade, transtorno de personalidade borderline, bipolaridade, transtorno de hiperatividade. Então, é muito comum isso. E se não for tratado concomitantemente com a dependência química, ele está sujeito a reincidir dentro desse processo. No caso da maconha, desencadear a esquizofrenia. E a maconha e a esquizofrenia hoje tem sido assim, a coisa mais comum que nós temos recebido dentro do setting terapêutico. Peraí. As pessoas, o que esse homem está falando, ele tem uma clínica em Mairiporã, chama Clínica Grand House. Ele está dizendo, e eu já entrevistei aqui mãe com 2 filhos que fumam maconha e os 2 filhos desenvolveram esquizofrenia. É o que você recebe da tua clínica. Pois é, coronel. Isso é maconha que não faz nada. Pois é. É a maconha que eles estão dizendo que não dá problema nenhum. A maconha, assim, ela tem um ritual tão grande que as pessoas que usam a maconha, elas terminam se apaixonando por todo o ritual. Não é apenas pelo uso, tem um ritual. Muitos estão plantando ela em casa, muitos fazendo através da água, então transformando. A maconha utilizada hoje não é a mesma maconha de 1960. Ela é 5 vezes mais potencializada, o psicoativo dela.
E todos os usuários falam que a maconha é uma erva natural. Não é uma erva natural. O tetrahidrocannabinol é o Isso. princípio ativo da maconha e ele foi se aprimorando, ele foi ficando, foi se atualizando também. Exatamente. transgênico. É transgênico. Então, hoje ele está muito mais potencializado que antes. Então, com essa potencialização que ela tem, ela termina hoje sendo mais deletério para o nosso sistema nervoso central. Jovem, sabe o que é? A troco do que esses três caras aqui estão conversando sobre isso? A troco do quê? A intenção, Jovem, é explicar para você, eu como psicólogo, o Sérgio Castilho, que também é psicólogo, e o Miguel Tortorelli, que está aqui, que é presidente nacional do Amor Exigente, nós estamos dizendo para você que droga não compensa, cara. Não compensa, entende? Aquele papo furado do amigo. Você vai dizer, esses três coroas aí, esses três velhão aí estão querendo falar. Não é isso. Nós estamos dizendo para você, não entra na droga, cara. Eu não conheço um cara, não conheço uma mãe que diz assim, o maior orgulho desse meu filhão aqui, que é um grande maconheiro. Nunca vi isso aí. Eu nunca vi isso aí. E o Sérgio Castilho, que é psicólogo e dono da clínica, você só vê problemas, né, velho? É muito difícil a gente receber alguém falando que acabou de chegar da Disney. Você que tá chegou a tudo bem, experimentar né? droga, Sérgio? Eu também usei. Eu usei durante 3 anos. E está Fui sem usar há tarde, quantos há anos? 20 anos. 20 Eu anos. estou nesse processo de O recuperação. medo desse cara aqui é experimentar a primeira vez. Se você experimentar a primeira Volta vez... tudo a mesma coisa, doutor. Hein? Volta tudo a mesma Volta coisa. tudo. A hipertensão, ela tem que ser equilibrada. Então, evita de Controlada. tomar sal, evita de ingerir muito óleo, gordura, tem que fazer atividades, exercícios diários. A dependência química é a mesma coisa. Precisa fazer a manutenção dela Você diariamente. sabe uma coisa, ele está falando, eu tenho vontade de contar também. Eu não bebo, não gosto de beber, não usei droga na vida, mas eu fumava. Que antigamente era bonito fumar. Era bonito, nós fazia temos cultura, propaganda. né? Cigarro você fumava. Eu fumava Hollywood. E faz 50 anos que eu não acendo um Porque não cigarro. existe mais cigarro, Hollywood. Hollywood, nem sei se existe essa marca. Mas outro dia, caiu numa brincadeira, eu falei, se o mundo acabar amanhã, eu fumo um maço de Hollywood. Se eu fumar um cigarro, eu volto a fumar um maço por dia. Volta. Com certeza. E o cigarro, essa coisa que está aí, qualquer dia eu vou fazer um programa sobre cigarro, para mostrar que isso dá câncer, cara. Isso arrebenta você, arrebenta a saúde. Nós vamos trazer um médico especializado em câncer para falar. Eu não acendo um Hollywood faz 50 anos. Eu não usei droga, não bebo, mas não bebo nem cerveja, não gosto. Não porque por nada, mas o cigarro Hollywood que eu fumava era bonito. Antigamente fazia propaganda, laçava o boi. Era o machão, era o homão, era o bravo, era o cowboy. Um cigarro de chocolate, né? Para as Cigarro, crianças começarem com esse E eu hábito. fumava na época. E sabe como eu parei? Foi interessante até. Eu estava com uma dor nas costas muito forte, nas costas, uma dor muito forte. Eu era comandante da rota, tensão, quartel complicado, 500 soldados, você ali aflito e tal. E aquela dor nas costas, eu não conseguia falar, já me doía as costas. Daí eu vou no hospital militar. O médico manda tirar a minha radiografia do pulmão. Eu era coronel e tal. Ele chamou o enfermeiro, depois que veio a radiografia, e me falou assim, chamou o enfermeiro e falou, repete essa radiografia com mais profundidade aqui. Eu suei inteiro e falei, doutor, eu tenho câncer do pulmão. Ele falou, não, o senhor não tem ainda, mas o senhor tem pulmão dilatado, bronquite crônica, o senhor já tem alguns problemas graves e tal. Daquele momento em diante, eu amassei o maço de cigarro, joguei no lixo junto com o isqueiro, faz 50 anos e nunca mais eu acendi um cigarro. Nossa, que maravilha. Tem que ser o mesmo, porque senão dava câncer. É isso mesmo. E assim é com todas as drogas. E isso remete até à redução de danos, né? As pessoas E a dor pensam que eu tinha nas tem que ir costas, sabe o parando, que era a dor que eu tinha nas substituindo. costas? Era a cadeira que eu estava sentado que estava me impressionando as costas. Eu mudei Mas a que cadeira bom, e né? acabou a Que dor. bom, que bom, né? Olha que final feliz. Coronel, nós vamos trazer nos próximos programas a doutora Sandra Marques, que é uma das maiores especialistas aqui do Brasil em tabaco. E nós vamos trazer a doutora Sandra Marques e vamos trazê-la para falar sobre o tabaco.
que é realmente, que nem o álcool, uma droga lícita que mata, que é uma das que mais matam no mundo, é o tabaco. E que vamos também elogiar uma outra coisa. O fato de ter tido no Brasil uma lei que proíbe a propaganda de cigarro na televisão e nos meios de comunicação diminuiu o uso muito, mais de 20%. Mas isso tudo vai ter que ficar para um próximo programa, Miguel. Chegou no fim já. Chegamos no final. Nem falamos em drogas Sem falar sintéticas. em drogas sintéticas. O Sérgio Castilho, foi um prazer tê-lo Prazer é aqui. meu, coronel. E a clínica Gran House é uma referência no Brasil em matéria de clínicas. E o tratamento lá, o Miguel estava me explicando que é dos mais modernos que pode ter. E você fica em Mairiporã, a pessoa fica internada lá, geralmente em quanto tempo? Varia muito porque nós fazemos toda a verificação primeiro, mas em torno de 4 a 6 meses. Entra no site e pode ter contato Claro, lá com você. será um não é? prazer atender. Miguel, é isso aí, né? Só temos a agradecer ao Sérgio, o coronel, levando informação. A grande arma contra as drogas é a informação, é esse programa. Assista, tragam seus filhos. Faz coisa chata, não é? Vamos chegar antes que coisas ruins aconteçam. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.